Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra ver como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Felipão, você é especial, cara. Assim como é você. Pastor, você também, meu pastor. Assim como é você. Especial. Com esse clima emocionante, vamos orar, né? Agradecendo a Deus por essa bênção que é ser especial. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Peço que o Senhor esteja conosco agora, nesses momentos. Queremos conversar aqui um pouquinho. Por favor, Pai, esteja aqui com a gente. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, a música que a gente cantou fala que Deus nos aceita exatamente como nós somos. Exatamente. Mesmo assim, feio, pastor? Mesmo assim. Feio assim, Deus aceita. Como é que fala? Até aquele meu amigo chato, Deus aceita? Até aquele lá Deus aceita também. Deus, na verdade, até quem não gosta dele, Deus aceita. Na verdade, Deus tolera. Ah! Opa! Então o que é aceitar e o que é tolerar? Qual a diferença de uma coisa para outra? Esse é o tema de hoje, né? Falando em tolerância, esses últimos dias aí tem sido dias intolerantes. Dias tensos, é protesto pra lá, é quebra-quebra pra cá, é não sei o que pra lá. E eu achei que isso era coisa só do Brasil, né? Mas tá espalhado aí, né? Tá esse negócio aí, é por isso que hoje a gente decidiu falar com você a respeito desse tema. O que a Bíblia fala sobre tolerância ou intolerância? Será que a gente tem que aceitar tudo de forma passiva e não fazer absolutamente nada? Eu penso que pra gente começar a discussão, a gente tem que definir o significado da palavra tolerância. Tolerância. Para você que não sabe, vai fazer um close em mim agora. A palavra tolerância vem do latim tolerare, que significa suportar pacientemente. Olha só. Suportar. Inclusive tem um texto na Bíblia que parece indicar isso aí, né? Sim. Se eu não me engano, está em Colossenses capítulo 13, Colossenses 13, verso 3. Olha o que diz esse texto aí. Colossenses 3, o verso 13. Diz assim, ó. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. A Bíblia diz que temos que ser compreensivos. Em outras traduções diz que nós temos que suportar uns aos outros, certo?
Essa tradução pode ser de dois tipos, né? A primeira é dar suporte, que é ajudar. Sim. E a segunda é realmente Tolerar. tolerar, né? Então, tem uma coisa importante, uma pergunta para fazer para vocês. Se eu gosto de alguma coisa ou aceito alguma coisa, Sim. eu não preciso tolerar. Exatamente. Já que eu gosto dela. Tá tudo certo. Entre nós aqui e tal. Sim. Parece que tolerar é justamente aquilo que eu pratico quando eu Não gosto. não gosto, quando eu não aceito. Aí vem a pergunta: se eu tolero porque eu não aceito, porque eu não gosto, mas eu tolero, qual é a forma certa então de se tolerar? Eu posso dizer, ou a gente pode ir pela maneira incorreta de tolerar. Tolerar não significa maltratar. Não. Então a gente já começa eliminando algumas coisas Porque aí. se eu estou maltratando, Eu já não estou sendo eu não estou sendo tolerante. Tolerar também não significa falar mal. Em casa nós somos 3 irmãos, né? 2 meninas e eu de menino. E minha irmã, ela tinha um hábito muito peculiar. Quando a gente acordava sábado pra ir pra igreja... não é hora de você expor assim a irmã, assim. Ah, mas essa história é boa. Essa história é boa. Aí o que acontece? Quando a gente Mas acordava sábado pra ir pra igreja, ela ligava o secador de cabelo. Só que ela acordava às 7 da manhã pra secar o cabelo. E eu só acordava às 8, porque eu me arrumava rápido. E eu tinha que tolerar aquele barulho do secador. Das 7 até 7h30. E obviamente que você tolerava de que forma? Você xingava ela. Por algum... Você puxava os cabelos dela. Não, Você atirava havaianas nela. Jogava pedra nela. Você não tolera aquilo, né? Não, mas isso aí tá muito agressivo. Mas tolerar não, tipo, eu não Não. gosto que a pessoa faça, eu vou e agrido a pessoa. E aí que tá, o tolerar é justamente você não gostar do que ela tá fazendo, mas você não se torna passivo no fato de que ela faz o que você quiser, não. Você se torna passivo em falar assim, olha, tudo bem, você vai fazer isso, eu não concordo, só que eu não vou arrumar briga com você por causa disso. Isso Eu é te- tolerar. Tolero. Te tolera. Pois é, isso é interessante, porque tem gente que acha que tolerar é você aceitar o que o outro está fazendo. Ser passivo diante de algumas situações. E Isso é tolerar não é ser passivo, mas tolerar também não é agir de forma rebelde. Não. Porque isso seria intolerância. Você está vendo que a gente está tentando aqui definir a questão da tolerância, porque o que a gente tem visto e o que a gente tem vivido em nossos dias são extremos. Se você vê de um lado a passividade em relação a alguns Do assuntos, tipo, não vou falar porque pode dar problema e tal, não vamos posicionar. do outro lado você vê pessoas se manifestando de maneira completamente absurda, equivocada e quebrando tudo. Do tipo, você não me tolera, então eu vou te quebrar e tal, essas coisas, E- né? e- A intolerância da tolerância, né? E o grande X da tolerância é que o outro me faz mal. O espírito de justiça me faz ir lá e fazer pior pra ele entender o que ele fez comigo. Só que a tolerância é exatamente o contrário. Você me fez mal, você me maltratou, só que eu não lhe darei a recompensa, porque eu vou tolerar que você talvez não é alguém com muita capacidade intelectual. Ou eu nem digo assim, alguém que me maltratou, mas alguém que tem uma posição ou tem atitudes com as quais eu não concordo. Sim. Assim, eu não concordo com a atitude daquela pessoa, mas eu a tolero, eu a respeito, eu a trato como igual, mesmo não concordando. Esse é o tipo de tolerância. E tem uma história na Bíblia, tá lá no livro de João, capítulo 8, em que Jesus teve um encontro com uma mulher que havia cometido adultério. Sim. E os líderes religiosos da época levaram ela até a Jesus porque eles queriam apedrejá-la, mas eles queriam saber a opinião de Jesus. E é interessante que Jesus, leia essa história, é muito bonita, né? História bonita demais. Jesus, ele fala algumas palavras e aqueles homens vão embora, eles não têm coragem de apedrejar a mulher. E Jesus, ele fala uma frase importante. Jesus diz: eu também não condeno você, vai e mude de atitude. Ou seja, isso quer dizer que Jesus Concordou concordou pecado, com o adultério? Que a gente Não. pode adulterar? Não. Não. Hipótese alguma. Mas Jesus o quê? Ele tolera
o pecado por amar o pecador. Jesus nunca vai dizer que o que é pecado não é. Então, olha só que coisa interessante. O princípio que eu aprendo aqui é interessantíssimo, porque apesar de muitas vezes discordar de opinião da opinião de alguém, Sim. eu devo respeitar, tolerar, mesmo não concordando. Não condená-la, inclusive. Olha né? só, não condenar. Imagina, se fosse traduzir, Jesus diria assim, o adultério é ruim, porque ele faz mal a você, faz mal para outra pessoa envolvida, mas eu não vou condenar você. Mas você precisa mudar de atitude. Então, Jesus ele não podia ter dito, não, pode ir lá e dorme com quem você quiser. Na verdade, não. Jesus diz, eu tolero o teu pecado por amor a você. Sim. Então, é essa linguagem, né? Eu falo isso porque nós vemos num mundo onde há muitas ideias, né? Sobre vários assuntos. Sim, e é interessante porque assim, quando nós falamos dessa questão aí, de que não importa o pensamento, ou não importa o que a pessoa fez, ela deve ser tolerada, a gente já parte do princípio de que não importa o erro ou não importa o pecado, a pessoa deve ser amada e respeitada. Amada e respeitada. E isso não quer dizer que eu não vou ficar bravo. Porque da mesma forma que se a pessoa me fizer algo bom, eu vou ficar alegre, eu vou ficar feliz, quando acontece algo que não é bom, eu fico bravo, eu fico estressado ou eu fico irado. Só que quando eu estou irado, quando eu estou nervoso, significa que eu fui intolerante? Não. Isso é só uma reação a algo ruim que aconteceu. Só que tem como eu ficar muito nervoso e não ser intolerante? Tem. Sim. Porque eu só me torno intolerante quando eu vou lá e eu vou pra cima da pessoa, onde eu sou ofensivo, quando eu faço algo que eu não faria se eu não tivesse nervoso. E isso pode ser fisicamente ou não, né? Exatamente. Você pode fazer isso pela internet, por Com exemplo. certeza. Sim. Pode agir de maneira agredir emocionalmente, você pode agredir a pessoa aí fisicamente Ou moralmente até. Moralmente. Quando eu falo pro outro mal do comportamento que Com você está tendo. certeza. Exatamente. E aí a gente precisa estar muito esperto, porque a Bíblia fala algo assim, irai-vos e não pequeis, não fala um negócio assim, Felipe? Efésios 4, 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Lê na sua versão também, que a sua versão é boa. Irai-vos, mas não pequem. Não deixe que o sol nasça sobre a vossa ira. Olha só, então é possível a gente irar-se e não pecar? Sim. E só um detalhe, né? Olha só. Esse irar-se é aquela sensação de que algo não está certo. Talvez seria indignação, seria isso a melhor tipo palavra? assim, peraí, eu não concordo com isso. Entendeu? Isso não devia ser assim, ok, o Felipe tem um comportamento em que eu vou me irar. Qual que é a ira? Isso não deveria ser assim. Esse comportamento não é o certo. Ponto. Há duas formas de reagir. Uma, mas eu tolero o Felipe. Ou eu sou intolerante. Eu agrido o Felipe, direta ou indiretamente. Né? E a Bíblia fala isso. E é muito interessante porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, ainda dentro desse contexto da ira, olha só o que Jesus fala. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Puxa vida. Aí, olha só que coisa. Pois até inferno meio. Pois é, porque intolerância é pecado, gente. Isso tem que ficar muito bem claro na nossa mente. A partir do momento que eu ajo de forma intolerante, seja de forma com grupos minoritários, seja com relação à cor, seja com relação à política, seja com relação à opção sexual, seja em relação à questão aí de diferenças de ideias, se eu ajo de maneira intolerante em qualquer desses assuntos, é pecado, é errado. Quando eu deixo que a ira se transforme em violência. Exatamente. Né? Simplesmente porque o outro tem uma opinião ou uma atitude com a qual eu discordo. Exatamente. E qual é o controle
para eu não ser intolerante? Eu penso que o controle para não ser intolerante é a maturidade. Porque quanto mais madura é a nossa relação de um com o outro, mais eu entendo quem é o outro, mais eu me coloco no lugar do outro e mais tolerante eu fico com o outro. Nós somos os 3 pastores aqui da escola. A gente concorda em tudo? Não. Não. Na maioria das vezes a gente discorda das coisas. Só que alguma vez a gente já se bateu, já se xingou por causa disso? Então vou limpar naquele dia lá que você... Não! Os pneus do meu carro. Não, isso não acontece. Sim. Por quê? Porque a maturidade faz eu entender que talvez hoje o Rafa não concorde comigo. Não é que ele não gosta de mim, ele só não concordou comigo. Então, aquela minoria, naquele aspecto, nós não concordamos. Só que tem muitas outras coisas que a gente concorda. E isso faz eu ser tolerante a ele. Porque eu entendo, olha, eu sou maduro o suficiente para saber que de tudo, do 100%, a gente só discorda em 30%. Então, a intolerância demonstra imaturidade. Quanto mais imaturo eu for, mais intolerante eu serei. E geralmente, na sociedade que a gente vive, a sociedade costumou taxar alguns grupos de intolerantes. Sim. Tipo, esse grupo não aceita esse outro grupo, logo este grupo é intolerante. Na verdade, em cada um dos grupos há pessoas intolerantes. Sim. Tanto de um lado quanto do outro. A pergunta é, que papel você vai exercer dentro daquilo que você acredita? Dentro até mesmo da sua fé, você que é um aluno cristão, por exemplo, que tem suas convicções, inclusive baseadas na Bíblia. Como você age quando você convive com alguém que tem uma atitude diferente ou que discorda de você? Você age com tolerância, que é discordar com respeito, ou você age com intolerância, usando a violência e o desrespeito? Fica aí a dica, né? Com certeza. A Bíblia fala que todos nós somos filhos de Deus, sem distinção de raça, sem distinção de cor, todos nós somos filhos de Deus. E nós precisamos entender que como filhos de Deus, todos somos amados por Ele. Cristo morreu por todos, não foi para o grupo A, não foi para o grupo B, C, D, seja qual for. Deus morreu por todos. Cristo morreu para que eu e você, todos nós pudéssemos alcançar a salvação. E é isso que Ele oferece para nós. Somos um, somos unidos com Cristo, somos filhos de Deus, somos todos iguais. E falando de Jesus, Jesus viveu talvez um dos governos mais corruptos da história da humanidade, que foi o Império Romano. E um dos mais intolerantes. E você não vai ver desiguais, né? Você não vê Jesus indo nas ruas brigando, usando de violência, falando xingamentos. Sabe como Jesus mudou a geração dele? Sabe como Jesus lutou contra as desigualdades e injustiças da época dele? Fazendo bem, ensinando, curando e abençoando pessoas, sendo um exemplo de como um cristão, uma pessoa realmente deve viver. Siga o exemplo de Jesus e você nunca vai ser intolerante. Vamos orar? E pense nisso. Todos nós somos intolerantes em alguns aspectos. Negar isso é mentir para nós mesmos. Então vamos nos colocar na mão de Deus e pedir para que Ele nos abençoe. Pai, obrigado porque até nos momentos mais difíceis da história, o Senhor nos dá conselhos e conselhos muito bons. Nos ajude, Pai, a sermos mais tolerantes, nos ajude a sermos mais maduros nas nossas análises e nos ajude, Pai, a nos colocar no lugar do outro e entender um pouquinho mais sobre quem é o outro, Pai. Nos ajude a não nos contaminar com essas ideologias que só pregam o ódio, Pai. Por favor, esteja conosco. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Valeu, galera. Até mais, galera.